Olá pessoal, boa noite. Aula 80. Quem tá falando aqui é a Aline. E o nosso grupo é composto por mim, Aline, pelo Eliomar, pela Renata e pela Cláudia, que é a nossa líder. E a aula vai começar comigo falando, né, sobre o discurso do pão da vida, que é uma passagem de João, da qual eu recomendo que todos leiam, né, do capítulo 6, versículo 22 a 34. Para a aula não ficar muito comprida, eu vou só pegar os trechos que me chamaram a atenção para poder dar a aula, que é Jesus falando: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. E esse é o trecho que eu li, né? Mas eu recomendo que todos leiam a passagem completa. E daí duas coisas chamou a atenção nesse trecho, né? O pão da vida, que é a comida, né, espiritual da qual todos necessitamos. Então não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece. E daí o pão, ele é uma analogia muito perfeita, porque é um dos alimentos mais antigos e é um dos alimentos que todas as classes sociais até hoje têm acesso, mas em especial naquela época. E daí também tem a outra parte da passagem, que é o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer. E daí eu vou me apegar à obra aqui que a gente pode usar como sinônimo de trabalho. E daí, obrar não pelo que perece, mas pelo que permanece. E a obra de Deus é crer naquele que Deus enviou, no caso Jesus. E, enfim, havia uma expectativa grande do povo de Cafarnaum para que Jesus os alimentasse, assim como ocorreu na multiplicação dos pães. E daí Jesus explicou o verdadeiro significado do pão de Deus, né? Afinal de contas, pegar mais uma vez aquela parte do obrar, né, como sinônimo de trabalho. Então, o que a gente pode ver? Que Jesus, ele não veio promover a acomodação, né? Então, ele veio promover o quê? Trabalho, reflexão e prover o pão da vida, que é o alimento da alma. Então, esse trabalho, ele é destinado a adquirir de fato o alimento espiritual, que é o único que é imperecível, eterno e que exige avançados níveis de esforço e disciplina da nossa parte, e em especial da minha parte nesse momento, porque é muito difícil manter o foco com tanta coisa para fazer ao mesmo tempo e com tanta responsabilidade. Então, o pão da vida, alimento do espírito, o que seria? Ele é a nossa evolução intelectual, moral. E como que ela se dá, né? Ela se dá pelo desenvolvimento das minhas virtudes, dos meus valores, né? De todo esforço que eu faço para alcançar, né, a perfeição. E Jesus revela por meio dessa passagem que ele não veio dar o alimento para o espírito, que ele na verdade ele veio para dar o alimento para o espírito e não para o corpo, né? Havia a expectativa que fosse dado alimento para o corpo, né, nessa passagem, mas não. O alimento que ele quer dar é para o nosso espírito. E ele indica os recursos necessários para a multiplicação dos alimentos espirituais
através das passagens no Evangelho, através das suas atitudes. E daí definitivamente Jesus é o pão da vida, o alimento que revitaliza a vida física e que sustenta a alma. E a fé alimenta a alma também, né? E faz florescer e frutificar o nosso espírito, meu espírito no caso. E as lições do Evangelho convida a todos nós, né, ao grande esforço de cooperação, de doação no bem, da importância de estar consciente do trabalho que nos cabe realizar. E é por isso que é importante abraçar os meus deveres diários no caminho de ascensão espiritual. Porque é essa disciplina que me leva a uma ascensão espiritual. Daí a questão do trabalho de novo, né? Que é o que me chamou a atenção, né, nessa passagem. O obrar, né? Obrar para mim é trabalho. De novo, Jesus não veio trazer acomodação. E o alimento que Jesus nos oferece é um alimento do qual, se a gente se alimenta, a gente jamais passará fome. E o que eu tenho feito nessa loucura da maternidade e tudo mais, todo dia eu leio algum trecho de algum livro. Ou o livro Calma, ou Pensamento e Vida, Vinha de Luz. Vinha de Luz eu tenho usado muito para ler, né? Isso é o que eu, Aline, tenho feito para manter a minha sintonia. Porque é essa reflexão também que eu quero trazer para vocês, né? Do que vocês têm se alimentado. Daí, dessa questão, né, do pão da vida, do alimento espiritual. Porque alimento espiritual é o que vai manter a nossa vibração elevada, a minha vibração elevada. Então, eu tiro minutinhos do dia para ler alguma passagem. Às vezes eu consigo ler 2 ou 3, mas a disciplina que eu mantenho na minha prática é uma passagem. Geralmente, quando eu estou amamentando, eu consigo fazer pelo menos uma vez por dia a leitura de um capítulo, tá? E daí isso ajuda a manter minha vibração. Esse é o meu pão da vida. E a reflexão que fica é com que vocês estão se alimentando, né? Como que a gente sintoniza para fazer essa ascensão espiritual, né? É com o pão da vida. E o pão da vida, no caso o pão da vida espiritual, é o que eu consumo. E todos nós temos o livre-arbítrio de consumir o que a gente quiser. Mas é importante essa reflexão e esse mergulho no conhecimento de si mesmo para ver as suas preferências e entender as consequências dessas preferências, né? Porque do que eu me alimento é o que vai manter a minha saúde ou a ausência da minha saúde. E daí isso super vale para a nossa questão espiritual. Do que eu tô me alimentando? Do que eu tô consumindo? Eu escolho na rede social ver coisas agradáveis ou coisas desagradáveis. A gente tem esse livre-arbítrio. A gente pode consumir de novo o que a gente quiser. E daí, como saber isso, né? O que eu tô consumindo? Dá para saber o que você está consumindo através dos seus pensamentos. Então eu sei que eu estou consumindo coisas minimamente boas quando eu estou com um pensamento elevado. Se eu vejo que eu estou pilhada, do que eu estou me alimentando aqui? Tá?
Se meus pensamentos estão baixos, eu não estou consumindo coisa boa. E daí é essa reflexão que eu quero deixar hoje nessa passagem de João. Temos o pão da vida. Estamos comendo o pão da vida? Queremos o pão da vida? Buscamos, de fato, pelo pão da vida? Daí fica a reflexão para cada um de nós. Bom, pessoal, boa noite, boa aula. Eu sei que o Walter esperava que eu aparecesse, coitada. É claro que eu não ia aparecer, porque se antes eu não aparecia nos vídeos, agora que eu sou mãe, muito menos, porque não tenho tempo. Só quero falar. E é isso. Boa noite, pessoal.